pessoal aí do oitavo ano. Vamos à nossa primeira correção do ano de 2021, do oitavo ano, né? Olha que legal, o oitavo ano, vocês passaram por essa etapa, né? Vocês passaram do sétimo para o oitavo. E aí no comecinho desse bloco, eu deixei aí os parabéns, né? O reconhecimento por vocês terem vencido, né? Passado essa etapa da vida de vocês, né? Como eu disse aí, o oitavo ano é um ano bem desafiador, né? Uma etapa bem desafiadora, onde os conteúdos eles começam a ficarem um pouquinho mais difíceis. A gente estudava anteriormente mais as características regionais, as características locais, as características nacionais, ou seja, do nosso país. Aqui no oitavo ano, não. Aqui no oitavo ano a gente começa a estudar mais conteúdos a nível global, a nível do mundo, né? E nós já começamos aí no oitavo ano com um conteúdo fera, né? Que são as migrações, os fluxos internacionais, ou seja, pessoas se deslocando do seu país de origem, né, para morar em outro país. Olha aí a perguntinha que eu deixei. Você conhece alguém que tem o sonho de morar em outro país? Na verdade, esse é o sonho de muitas pessoas, né, inclusive o meu. E vamos entender melhor, né, por que as pessoas querem morar fora, né? Geralmente porque está faltando alguma coisa naquele país, né? Geralmente porque nos outros países, né, existem uma condição de vida melhor, às vezes mais segurança, mais estabilidade financeira. Então, isso que nós vamos estudar nesse primeiro momento, né? O porquê que as pessoas migram, quais são os motivos, quais são as causas, né? Tem causas, tem motivos, elas não migram à toa. Ninguém sai de um lugar perfeito, né, para ir para um lugar ruim. Então, tem alguns motivos aí e nós vamos estudar sobre esses motivos. Comecei aí com um texto para vocês entenderem um pouquinho o que é fluxos populacionais, né, o que são essas migrações internacionais. Então, vamos aí à leitura do texto. Movimentos migratórios, impulsionados por motivos diversos como a fome, a conquista territorial, a fuga, as perseguições políticas e religiosas, as crises econômicas, entre outros, os movimentos migratórios têm se realizado ao longo da história de forma contínua. Aqui no Brasil a gente vê que a maioria das pessoas tem o sonho americano, né, que é o sonho de morar nos Estados Unidos, que é o país mais procurado por fazer parte aqui, por integrar a América, né? Porque a maioria das pessoas que buscam, né, mudar para os Estados Unidos aqui no Brasil é mais por uma questão econômica, né? Porque por ser um país de maior estabilidade financeira, com um salário melhor, né? Às vezes pela questão da segurança também. Mas não é só esses motivos, né? A gente vê aqui em Rio Verde que está vindo muitos venezuelanos, né? Porque lá eles enfrentam uma crise financeira, uma crise política muito grande, né? Então, isso faz com que as pessoas saiam daquele lugar também, né? Às vezes aqui a gente recebe também pessoas vindas da China. Por quê? Porque lá na China, além de ser um país com a economia, né, para quem quer trabalhar ganha muito pouco, né? E além disso tem a questão do controle da população, né? A mulher lá ela não pode ter mais de um filho. Então, geralmente quando a mulher ela quer ter mais de um filho, o que ela faz? Ela vai em busca de um país que não tenha essa mesma lei, né? Perseguições políticas, religiosas também, né? Acontece em muitos países, né, onde não se aceita, por exemplo, o homossexualismo, ele não é aceito, ou a divergência política, você tem que seguir aquela determinada política, né, aquela determinada religião, senão você não é aceito. Então, isso faz também com que as pessoas migrem também. Tá? Então, cada época e cada também lugar marca aí o seu motivo. A verdade é que os movimentos de população permitem o povoamento do mundo e significa a expansão de etnias, línguas, religiões e conhecimentos num emaranhado processo que dá ao mundo atual os traços de grande diversidade, né? Essa é a palavra. Essas migrações, esses fluxos migracionais, né? Eles formam uma diversidade cultural muito grande. Então, as culturas se misturam, né? E vão formando culturas novas também. As chamadas grandes navegações, né, que são as grandes invasões, por exemplo, foram responsáveis pela colonização do continente americano a partir do século XVI. Significa a difusão da cultura dos europeus, a qual entrou em choque com as culturas das comunidades indígenas
que habitavam o território. Então, aqui, por exemplo, no Brasil, quem eram os primeiros habitantes? Eram os índios. E a partir da chegada, né, dos europeus aqui, a cultura europeia se misturou com a cultura indígena, né? Aí vieram os alemães, os portugueses, então os japoneses também. Então, houve uma miscigenação, uma mistura dessa cultura, né, que a gente chama aí de diversidade cultural, ok? Então, a cultura que a gente tem hoje, as pessoas que a gente tem hoje, é fruto dessa miscigenação, dessa mistura aí, causada aí justamente pelas migrações, né, pelas grandes navegações aí que deram início a esse processo migracional, esse processo migratório. Esse deslocamento populacional ele foi estimulado pelo expansionismo territorial das potências europeias na época, que buscavam fontes de matérias-primas e novos mercados para seus produtos. Portanto, tinha motivação geopolítica e econômica. Essa migração aumentou maciçamente no século XIX e começo do século XX. Né? Então, a Europa precisava expandir os seus territórios, né? E expandir também, né, as suas vendas, expandir também as matérias-primas. Né? Por isso que eles, quando vieram para cá, né, para o Brasil, exploraram bastante as nossas matérias-primas, o nosso ouro, o próprio pau-brasil, né, que deu origem aí ao nome do nosso país, né, ao café também, que foi bastante explorado, né, justamente porque a Europa queria expandir economicamente, né, e territorialmente também, né, e paralelamente perseguições políticas, religiosas, guerras, crises econômicas foram responsáveis por grandes deslocamentos aí humanos da Europa, da Ásia para a América, né? Então, assim começou o povoamento da América, a partir da migração de povos aí de outros continentes. Outras partes do mundo aí sofreram também estimulação migratória mais localizada, como é o caso da Austrália, Nova Zelândia, né? Austrália, para quem não sabe, é esse pedacinho aqui, né, Nova Zelândia, mais precisamente essa ilha aí, né, bem grande, e a Austrália é esse aí que eu circulei, né, que formam aí o continente da Oceania, que nós vamos estudar futuramente também, tá? Então, essa área também foi basicamente formada também da população nativa, né, que já existia lá, como nossa população aqui indígena, lá também já tinha, né, população não indígena, né, lá era chamada de aborígenes, né, e com as migrações da população europeia que foi recebendo, se formou também a população daquele continente, ok? Então, vamos aí à correção das nossas atividades. Na número 1, os movimentos migratórios têm se realizado ao longo da história de forma contínua. Quais são os motivos que têm impulsionado essas migrações? Essa resposta ela está lá no começo do texto, né? Tem vários motivos, a gente pode citar alguns aqui, olha. A fome, conquista territorial, fuga a perseguições políticas e religiosas, crises econômicas, né? Então, esses são alguns aí, na verdade, os principais motivos aí que ocasionaram, né, os fluxos aí migratórios, né, ao longo da nossa história. Na número 2, o que os movimentos migratórios têm promovido ao longo dos anos mundialmente falando? É o que eu citei para vocês, é aquela mistura, né? Aquela miscigenação, é aquela mistura de culturas, né? O que vai formando aí uma diversidade, né? Olha, essa resposta também, ela está no texto, né? Olha, permitiram o povoamento do mundo, a expansão de etnias, línguas, religiões, conhecimento, né? Formando o quê? Uma diversidade de riqueza cultural, ou seja, mistura de culturas, ok? Então, essa seria a resposta da questão número 2, né? Na 3, o que motivou os primeiros deslocamentos populacionais? Lembra que os primeiros deslocamentos, né, foram feitos lá na época ainda das colonizações. E quais que foram os motivos, né? O que a Europa queria, que foi a Europa que deu início, né? A Europa, o Velho Mundo, que a gente chama de Velho Mundo, que deu origem a essas migrações. O que eles queriam? O que eles buscavam? Eles buscavam fontes de matérias-primas, mercados para os seus produtos, expansão territorial, né? Então, esses foram os principais motivos aí para as primeiras migrações. Expansão territorial,
fonte de matéria-prima e venda dos seus produtos, ok? Então, essa aí é a resposta da número 3. Então, essa foi a correção das nossas atividades de hoje. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem aí para vocês estarem esclarecendo no nosso momento de aula, tá bom? Eu sei que o conteúdo é um pouquinho complexo, mas nós vamos estudar ele em outros blocos também e vocês vão passar a entender um pouquinho melhor, tá bom? E é muito importante vocês anotarem e tirarem realmente as dúvidas aí, caso vocês tiverem, tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem. Eu aguardo vocês aí na nossa aula online, tá? No nosso momento aí de interação, tá bom? Tchau, tchau.